Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, mais um culto de gratidão, adoração a Deus, culto dos Homens Batista, Sociedade de Homens Batista em Araripina. Eu gostaria de agradecer você que está nos assistindo pelo Facebook, os nossos amados irmãos que estão aqui presentes hoje. Queria começar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Os irmãos possam, nesse momento, estar curvando as vossas cabeças para que nós possamos estar orando em nome de Jesus. Oremos em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, ó Pai, que se renova a cada manhã em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por mais um dia que tu nos concede em tua presença. Obrigado, Pai, por essa reunião, por esse culto dos Homens Batista, Primeira Igreja Batista de Araripina. Que nós possamos, ó Deus, entrar nesse momento em tua presença, Pai, em espírito de adoração, em espírito de contrição, para podermos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, entrar no Teu Santo dos Santos nesse momento. Que Tu possa receber, ó Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, receba, Pai, o nosso louvor, receba, Pai, a nossa adoração, receba, Pai, as nossas petições nessa noite. Ó Deus, que Tu possa, em Cristo Jesus, ó Deus, estar confortando, consolando a família do irmão Ariston, ó Deus, que teve uma perca, perdeu o seu irmão por essa doença, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja consolando os seus parentes, os seus familiares, ó Deus, que Tu possa confortá-los. Tu sabe todas as coisas, Deus. Às vezes nós não compreendemos, mas Tu reina e continua, ó Deus, no controle de todas as coisas. Por isso nós Te louvamos nessa noite, Pai. Sabemos e Te bendizemos, ó Pai, porque nós sabemos que Tu começou a boa obra em nossa vida e nós sabemos também que Tu finalizará até o dia do Senhor. Te louvamos agradecido por tudo, Pai Santo, porque Tu é o Rei dos Reis, Senhor da Glória, aquele que começou e aquele que finalizará. Ó Deus, que nesse momento nós entramos em Tua presença para confessarmos, ó Deus, os nossos pecados diante de Ti. Ó Deus, que Tu possa tirar tudo de nós, tudo que não Te agrada, tudo que não Te apraz, ó Pai, para que verdadeiramente a Tua igreja seja uma igreja santa, que nós possamos ser santos porque Tu és santo, Pai Santo. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, e receba esse culto de gratidão, de adoração, de louvor ao Teu nome. É isso que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, nesse mês, a Igreja Batista, a Convenção Batista, nós celebramos o mês de missões nacionais. Missões nacionais. E nós temos um tema, e o tema de missões nacionais desse ano é Porque Ele me amou. Esse é o tema. O tema de missões é Porque Ele me amou. Ele, Jesus Cristo. Porque Ele me amou. E nós temos o versículo-chave do mês de missões. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, as vossas Bíblias, no tema do mês de missão desse mês. Nós temos o versículo-chave do mês de missões nacionais, que está lá em 1 João 4,19. 1 João 4,19. 1 João 4,19. 1 João 4,19. A palavra de Deus lá em 1 João 4,19 diz assim: Nós amamo-nos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós louvamos a Deus porque Ele nos amou. Por que tão grande amor?
Nós temos o nosso papel aqui na terra, que é glorificar o nome de Deus. Quando nós estamos juntos em comunidade, congregando juntos em adoração, nós temos que glorificar o nome de Deus. Mas a igreja, ela é direcionada, guiada por uma missão que é pregar o Evangelho. E eu queria que vocês abrissem agora em Mateus 28. Vocês fossem para o Evangelho de Mateus 28. Lá em Mateus 28, a grande comissão, eu queria ler para deixar isso fixado em nossas mentes, que nós não podemos de maneira alguma esquecer da grande comissão que Deus nos deu. Nós temos uma função que é glorificar o nome de Deus aqui na terra, mas também nós temos uma missão. A nossa missão é pregar o Evangelho, anunciar Cristo para todo aquele que ainda não crê. Vamos chegar num tempo que, infelizmente, meu amado Ivan, nós vamos ter que re-evangelizar a igreja do Senhor. Nós não sabemos o que está acontecendo. Mas lá em Mateus, na grande comissão, Mateus 28, do 16 até o 20, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Essa é a nossa função aqui na terra, adorar. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Essa é a nossa missão aqui na terra. Pregar o Evangelho. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa grande comissão aqui na terra. É interessante que quando os discípulos viram Jesus, eles se curvaram no versículo 17 e adoraram. Nós temos essa função, é uma balança, função, missão. Missão, função, adorar e pregar Cristo. Esse é o papel da igreja. E outra, a igreja, como a gente vê lá nos imperativos de Deus, ele diz que não é só ir, porque ir é fácil demais. Ir e falar de Cristo, a gente tem que criar um relacionamento, porque nós temos que ensinar o quê? O Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de quê? Da salvação, através de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Irmão Giliardi, gostaria de pedir ao irmão Giliardi para entoar hinos de louvores ao nosso bondoso e glorioso Deus. Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está aqui, você que está aí do outro lado, que Deus abençoe a sua vida. Vamos do cantor cristão 366. Nesse tempo, em todo tempo devemos estar firmes no Senhor. Sacrifício
no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Que a nossa fé ela esteja firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos de mais um do cantor. Abra aí o 154. Firme nas promessas agora. Nós aí. Você que está aí do outro lado, creia nas promessas do Senhor Jesus. Paga assim mesmo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos ecos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vendo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno ele trabalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firmes nas promessas, sempre vejo assim. Purificação com sangue para mim. Na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro e na luz. Firme nas promessas de Jesus. Vamos lá. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que estar firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo falar, Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas ainda, mas a coisa mais preciosa, a promessa mais importante para nós é a promessa da vinda dele, e nós se prepararmos para se encontrar com ele. Se adoraram nessa noite, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Deus. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão do outro lado do Facebook, meu Deus.
Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite. Sabemos que um dia o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, ele virá para buscar a sua igreja. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 estou poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei do céu. És tudo para mim e eu te adorarei. Só Ele é digno de honra e de glória, digno de ser adorado. Se adorar, Jesus. Está vestido do arco-íris, sons e trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Se adorado, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. O nome dele é Jesus. Ele é o Salvador. O anjo disse para Maria: esse menino que vai nascer de você, ele é o Salvador. O anjo disse para José também: coloca o nome dele de Jesus, o Salvador do mundo. Se adoramos essa noite, Jesus, só tu és digno. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misterioso, água viva. Se adorado, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que
adorarei. Aleluia, Deus. Fomos chamados para adorar a Ele. Somente Ele. Somente ao Senhor adorarás. Somente a Ele darás culto. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto que eu peguei hoje nas redes sociais do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, ele fala do temor, do medo da igreja hoje em dia, sobre algumas coisas. E o nome do texto, depois eu vou colocar no grupo dos homens, é Não Fique em Cima do Muro. Esse é o nome do texto de Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim para nós, eu quero que todos prestem minha atenção, você que está nos assistindo e os amados irmãos. Ele diz assim, não fique em cima do muro. O cristianismo não tolera covardia. Os covardes ficarão fora do reino de Deus. Isso está em Apocalipse 21:8. Aí ele continua, Hernandes Dias Lopes, dizendo assim, Jesus disse que os mornos eles iam vomitar da sua boca. Isso está em Apocalipse 3:16. Hernandes Dias Lopes continua, ele diz, Elias confrontou o povo de Israel, perguntando-lhes, até quando hesitarão entre os pensamentos, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Deus falso. Ele continua, Hernandes Dias Lopes, dizendo assim, Moisés disse ao povo de Israel, em nome de Deus, ver que proponho hoje duas coisas, o bem, a vida e o bem, a morte e o mal. Qual a escolha de nós? Qual a nossa escolha? Hernandes Dias Lopes continua, ele diz assim, e aconselha, escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso está em Deuteronômio 30:19. Jesus, ele continua categoricamente, Jesus foi categórico, quem não é por mim, é contra mim. Ele continua, Hernandes Dias Lopes, dizendo assim, quem comigo não ajunta, espalha, não fique em cima do muro. Esse lugar não é um lugar seguro. Será que nós estamos em cima do muro? Quem e o que nós estamos escolhendo? A vida ou a morte? O bem ou o mal? O que nós estamos escolhendo? Eu fiquei assim impactado com esse texto. E ele diz, o cristianismo não tolera a covardia. Os covardes ficarão fora do reino de Deus. Nós possamos analisar as nossas vidas. Você que é cristão, você que está em casa, que você possa repensar como você está vivendo, de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou meramente sendo o que o texto diz aqui. Eu estou pegando o que o autor disse, o que Jesus Cristo disse lá em Apocalipse, os covardes não herdarão o reino dos céus. Amém? Esse é um momento de oração, um momento que eu queria orar junto com os amados irmãos. Queria convidar meu amado irmão Ivan para vir aqui na frente interceder, fazer uma oração pelos enfermos, principalmente, irmã Ivan, aqueles que estão doentes espiritualmente, aqueles que estão doentes mentalmente. O irmão possa fazer essa primeira oração. Em seguida eu queria chamar o irmão Ayrton para orar pela Sociedade de Homens Batista, pela nação e pelas essas eleições que estão por vir. Irmão Ivan, fica à vontade. Saúde os irmãos com a graça e a paz.
Amém. Oremos. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai soberano, graças te dou, Senhor, por todo o seu amor, graças te dou, Senhor, por toda a sua proteção, graças te dou, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar fazendo parte da sua igreja, Pai. Graças te dou, Pai, porque o Senhor vem me sustentando, nos sustentando, Pai, até hoje. O Senhor possa estar, Senhor, nos conduzindo todos os dias de nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, não sermos covardes, Senhor, verdadeiramente, mas possamos ser audaciosos, de acordo com a sua vontade, Pai. Que possamos, Senhor, verdadeiramente estar fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor possa estar, Senhor, nos conduzindo, Senhor, nos condicionando a nossa caminhada, Pai. Que o Senhor possa estar nos sustentando e nos abençoando. Que o Senhor possa estar nos capacitando, Pai. Porque verdadeiramente, sem o Senhor, nada possamos fazer, Senhor. Nada somos, Senhor. Por isso que precisamos de sua graça, sua misericórdia, e o Senhor renova todos os dias de nossas vidas, Senhor. Senhor, eu quero também te pedir, Senhor, para que o Senhor possa estar, Senhor, colocando sua mão poderosa, Senhor, em todos aqueles que se encontram enfermos, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, aliviando toda a dor, todo o sofrimento, Senhor, que agora eles estão sentindo, Pai. E que o Senhor possa estar também, Senhor, curando não só a enfermidade do corpo, mas do espírito, Pai. Que o Senhor possa estar transformando, Senhor, esses corações de pedra em coração de carne. Que eles possam estar possando enxergar, que eles possam estar tendo sua visão, perder sua cegueira, Senhor, perder sua cegueira espiritual, que eles possam estar enxergando o caminho e a verdade e a vida, que é o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que nós todos possamos, Senhor, o Senhor possa estar a cada dia nos conduzindo, nos ajudando na nossa luta, que não é fácil, mas com o Senhor a gente sabe que tudo é possível, Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convidar o irmão Ayrton para fazer a segunda oração. E em seguida queria convidar a Gonzaga para fechar uma oração aqui, agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Irmão Ayrton está com a oportunidade. Graça e paz, irmãos. Com alegria estar orando aqui ao Senhor, que aqui é casa de oração. Querido Deus, amado Pai, eu quero te pedir neste momento, te clamar, Pai, ao Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iluminar a mente, as atitudes, as ações e os pensamentos dessa sociedade de homens, para que ela cresça em sabedoria e cresça também fazendo o que manda o Senhor, indo pregar o Evangelho em todo lugar de Araripina, todo lugar do estado, todo lugar que for oportuno. Pai, abençoe essa sociedade e que tão logo, Pai, volta à normalidade para nós estarmos nos bairros, dê sabedoria ao irmão Marquinho e irmão Luiz Gonzaga, para a gente novamente, Pai, estar nos bairros de Araripina, Pai, pregando o Evangelho do Senhor. Pai, e que também dê sabedoria, transforma aqueles corações de pedra em corações de carne, toda vez que nós levar a palavra do Senhor a eles. Mas também transforma os nossos corações para a gente se dedicar melhor na obra do Senhor. E que essa sociedade de homens, através dos seus líderes, irmão Marquinho e irmão Luiz Gonzaga, seja abençoado, junto com todos que faz parte dessa sociedade. Mas também, Pai, eu quero te pedir pela nação, pelo Brasil. O Brasil, Pai, que há muitos anos, desde que foi descoberto, ele continua encoberto, Pai. Ele continua coberto, Pai, coberto da palavra do Senhor. Eles não conhecem a palavra, eles não conhecem, essa palavra está coberta. O Brasil foi descoberto, mas ele está coberto de pecados,
coberto de pessoas que na realidade não compreenderam que feliz é a nação que Deus é o Senhor, porque feliz é a nação que Deus é o Senhor. Pai, que nessa nação, seja aqui no município de Araripina, seja no estado, seja na federação, não é preciso ter simpatizantes pelo Evangelho, é preciso que tenhamos pessoas voltadas se redimindo ao Senhor e acreditando que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é santo. Pai, seja o governante do nosso município, dê sabedoria a ele para conduzir, Pai, conduzir os seus trabalhos, as suas responsabilidades, com honestidade e, sobretudo, obedecendo à Constituição, mas, sobretudo, obedecendo ao maior livro da lei que já vimos, que já enxergamos e que já lemos, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Isso serve para o gestor do município de Araripina, como governante do estado, como governante da federação. Abençoa, Pai, abençoa esses homens, para que eles sejam transformados pelo poder do Espírito Santo, porque eu tenho certeza absoluta do que estou dizendo. Se eles estiverem em comunhão com o Senhor, tudo será mais fácil para ele conduzir o município, o estado e a nação. Porque, repito a dizer, feliz a nação que Deus é o Senhor, e feliz o município que tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo a seu lado. Feliz o estado que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a seu lado. E feliz é a nação que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao seu lado. Pai, mas eu também, Pai, quero relembrar e falar, Pai, que dê sabedoria àqueles que vão votar na eleição que está para acontecer. Que vote com pessoas que têm compromisso com a palavra do Senhor, compromisso com a verdade, seja dentro da palavra, seja dentro da Constituição. Que vote, Pai, vote, mas vote com o coração aberto, sabendo o que está fazendo para as escolhas, porque nós somos responsáveis pelas suas escolhas, porque todo líder tem a nação, tem o estado, tem o município que merece. Portanto, Pai, abençoa os pessoais que vão votar, que dê sabedoria para votar em pessoas que têm compromisso com suas responsabilidades, compromisso com o seu município, com o seu estado e com a federação, mas tem um compromisso maior, que é com a palavra do Senhor. Pai, abençoa eles, Pai, abençoa, Pai, e que seja escolhido por Deus o melhor, porque os homens, coração de homem é enganoso, pode escolher pessoas que na realidade não têm compromisso com a grandiosa palavra do Senhor, nem compromisso com a Constituição brasileira. Mas o Senhor escolhendo, o Senhor dando discernimento e sabedoria a quem vai votar, com certeza absoluta, teremos um município melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, uma nação melhor. Pai, quero te agradecer por tudo, por toda esta oportunidade que nos está nos dando. Para quê? Para a honra e a glória ser do Senhor, Pai, em todas essas pessoas que aqui foi falada, toda vida que estiver executando o seu cargo, lembre que a honra e a glória é do Senhor. Desde já eu te agradeço, perdoa os meus pecados, que muitas vezes o que eu não quero pensar eu penso, que devia pensar eu não penso. Muitas vezes o que eu não quero fazer eu faço, que devia fazer eu não faço. Muitas vezes eu sou omisso em pregar a palavra, tempo e fora de tempo, mas me capacita e me ajuda nessa caminhada de te servir, Pai, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Deus Cristo Jesus, e amém. Convidar Gonzaga, meu irmão amado Luiz Gonzaga. Quero saudar os nossos queridos amados com a graça e com a paz do Senhor e convidar aqueles que estão nos assistindo a estar conosco em oração. O nosso irmão pediu que fizesse uma oração de gratidão, porque temos muito que agradecer. A própria palavra do Senhor nos diz que as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. A palavra de Deus nos revela que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu queria fazer uma ressalva
para que, com o comentário do nosso irmão, que não sejamos covardes e sim crentes, porque a palavra de Deus nos diz que Gideão tinha muita gente ao seu lado, mas o Senhor rejeitou quase todas porque era covarde. Ele disse: Gideão, diz aos covardes que volte. A palavra de Deus ainda nos fala mais. A palavra de Deus vai falar lá no livro de Hebreus que nós somos aqueles que avançamos e aqueles que retrocedem. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer nele, porque ele é covarde e retrocede. E nós, como homens de fé, temos que avançar, temos que continuar a marchar. Quando Moisés chegou à beira do Mar Vermelho, a multidão se espantou, mas a palavra de Deus foi categórica: diga ao povo que marche. E nós devemos marchar em pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Por isso, você que está nos assistindo, que faz parte da sociedade de homens, seja homens de fé e não sejas covarde. Nós estamos aqui também chamando para estar conosco aqui na terça-feira. Que você possa exercer a sua fé como homens de fé, como homens da sociedade batista. Eu quero também dirigir essa palavra a você que faz parte dessa sociedade. Que assim Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai, derramar o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Porque, como eu já disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a Tua palavra nos diz, ó Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o dono dela. A palavra de Deus nos diz, ó Pai, que o Senhor não guardar as nossas vidas e o nosso lar, em vão é ter um vigia lá. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por o Senhor nos guardar até aqui. Ó Pai amado, ó Pai celestial, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, porque muitos perdem. E muitos estão perecendo por falta de oxigênio. E é de graça, o Senhor nos dá de graça, não cobra nada. Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui de pé com saúde. Ó Pai, obrigado, ó Pai, pelo Senhor ter nos guardado, ó Pai, nessa pandemia. Ter nos livrado, Senhor, desse vírus, ó Pai, mortal. Ó Pai, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em ser melhor do que os outros, mas nós acreditamos no nosso Deus que nos guarda e que nos sustenta. Por isso, Senhor, nós te rendemos louvor, porque cremos fielmente na Tua palavra. Ó Pai, não temos, ó Pai, a nossa vida por preciosa, porque a Tua palavra nos revela que o Senhor é o dono da vida. O Senhor abre a ferida e o Senhor mesmo fecha a ferida. O Senhor determinou para cada um de nós o nosso tempo nessa terra. Por isso nós cremos, porque a Tua palavra assim nos revela. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não determinou que o nosso fim seria hoje, que o nosso encontro contigo seria hoje. Por isso estamos aqui ainda e queremos Te agradecer por esse privilégio, ó Pai, de pregar o Teu Evangelho, de ser testemunha viva, Senhor Deus, do que o Senhor tem feito e do que o Senhor ainda há de fazer. Ó Pai amado, ó Pai celestial, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, por o pão que nos alimenta, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que é Tu que faz derramar chuva na terra para que ela brota. O semeador semeia, mas é o Senhor que o rega. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e damos graça, porque o pão que nos alimentou, no fundo vem do Senhor. Não é do nosso esforço, porque se o Senhor não regar a terra não produz. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem tido misericórdia do povo sertanejo, porque o Senhor tem tido misericórdia de Araripina. Ó Pai amado, ó Pai celestial, nós queremos, ó Pai, Te agradecer, Senhor Deus, pela família que nós somos constituídos. Muitos trabalhosos, mas é uma bênção. É a que o Senhor nos deu para nos aprender e para nos fazer crescer. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por as nossas esposas, Te agradecemos pelos nossos filhos,
Te agradecemos, Senhor Deus, até pelo trabalho que Ele nos dá, porque é assim que crescemos. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o joio e o trigo têm que crescer junto, para que um fortaleça o outro. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por a tão grande salvação, porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor deu o seu melhor para morrer pelo mundo inteiro, embora muitos não queiram e rejeitam o Senhor. Mas obrigado, porque até aqui nós temos reconhecido que somos pecadores, que precisamos do mediador, precisamos de um Salvador, e não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da fé, porque a palavra nos diz que não vem de nós, é dom de Deus, é presente do Senhor. E quando eu olho para mim mesmo, não vejo merecedor desse presente. Por isso eu te agradeço, Senhor, e não paro de te agradecer, porque foi o Senhor que nos amou primeiro. A Tua palavra nos diz, ó Pai, por o Senhor ter nos amado. Jesus não quis aqui na terra ser Deus e quis ser homem, e veio se sacrificar em meu lugar. Por isso, Senhor, eu só posso te agradecer por esse tão grande amor. Ó Pai amado, ó Pai celestial, queremos ainda te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos trabalhos. Tem muitos desempregados, mas o Senhor tem nos sustentado. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado força, ó Pai, para trabalharmos, para sustentarmos os nossos filhos, sustentar as nossas famílias, Senhor, honrar com nossos compromissos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque como eu disse anterior, eu não acredito em sorte, eu não acredito em homens bonzinhos, mas eu acredito na Tua bênção, no Teu amor e nas Tuas misericórdias que é derramado cada dia nas nossas vidas. Ó Pai, eu ainda queria te agradecer, porque Tu nos amou primeiro. Tu, Senhor Deus, veio ao nosso encontro, quando muitas vezes estamos desgarrados. Oh Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Santo Espírito, oh Pai, cada dia nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós, quando nos convencemos, ó Pai, que somos pecadores, nos convencemos, ó Pai, que temos que viver de acordo com o Teu reino, de acordo com a Tua vontade, e que um dia o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra. Nós se rendemos a Teus pés, nós se ajoelhamos diante de Ti e só Te adoramos, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que todos aqueles que crêem serão salvos, todos aqueles que clamam a Teu nome não serão confundidos. Por isso, Senhor Deus, nós acreditamos no sacrifício do Cordeiro e Te agradecemos por eles ter vindo, ó Pai, se sacrificar para nos salvar. Nós ainda sendo pecadores, ó Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelo dom do Teu Espírito Santo, que é o fiel companheiro, que não deixa, Senhor Deus, nós ficarmos sozinhos na hora da angústia. Oh Pai, obrigado, oh Pai, porque o Teu Santo Espírito, oh Pai, habita em nós. Oh Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo. Oh Pai amado, oh Pai querido, obrigado, oh Pai, por fazermos parte, oh Pai, da videira verdadeira. Por isso, Senhor, nós só podemos Te agradecer. Oh Pai, recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, responde a nossa oração nessa noite. Oh Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade do nosso irmão Marcos. Meus irmãos, hoje à noite
era para o nosso amado promotor de missões estar aqui conosco. A gente está no mês de missões falando sobre a importância de missões em meio à pandemia, mas aconteceu um pequeno imprevisto e Deus sabe todas as coisas. Ele vai estar conosco na próxima terça, né? E então assim, ele já me ligou 6 horas da noite, 7 horas quase. Eu vou trazer uma pequena mensagem, reflexão da parte de Deus. Então, que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa me usar nessa noite como instrumento dele. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus possa me iluminar. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, até esse momento aqui desse culto, até essa data, até essa hora, até esses segundos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Deus, tem misericórdia da minha vida, que tu possa me iluminar. Os irmãos que estão aí do outro lado assistindo, que possam estar com os corações quebrantados, contritos, para receber, ó Deus, o que vem de ti, não de homens. Abençoa, Pai, os meus amados irmãos que estão aqui assistindo, e que tu possa, Deus, que essa palavra seja uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, para que nós possamos nos manter nesses dias difíceis. Amém? Louvado seja Deus. É assim mesmo. Próxima terça, nosso amado missionário Cleito estará aqui, é o nosso promotor de missões aqui da igreja, mas aconteceu, os imprevistos acontecem. Amém? Meus irmãos, abram suas Bíblias aí em Romanos 8. Vou resumir e vou falar conforme a vontade de Deus. Romanos 8. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E nem ninguém. Romanos 8, do 31 até o 39. Amém? Você que está em casa também nos acompanhe, para a gente fazer essa exposição breve, rápida, mas que Deus possa falar aos nossos corações. A palavra de Deus lá em Romanos diz: nada nos separa do amor de Deus. Aí ele diz: que diremos? Então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo disse que o morrer é lucro. Morrer é lucro. E eu pensando, e Deus vai lá e é essa a mensagem. E eu rendo graças a Deus por esse dom da vida, sabe? Não esse dom só natural, meus irmãos, mas o dom espiritual. O que Deus tem feito por nós. Como disse irmão Santana na mensagem passada, o que daremos em troca de tudo que esse Deus tem feito por nós? O que acontece
os textos vêm a nós, ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O problema é qual o tamanho do nosso Deus, em quem nós estamos colocando a nossa confiança. O profeta Isaías vai dizer que Deus, ele mede o mar, os oceanos com a concha da sua mão. Esse é o tamanho do seu Deus. Ele diz que as nações, todas as nações do mundo inteiro, todas as nações, elas são como um pingo dentro de um balde. Esse é o tamanho do seu Deus, um Deus soberano. Entender, nós não entendemos completamente, mas ele se revela nas Escrituras, mostrando o ponto principal, que a salvação vem através do seu Filho amado Jesus Cristo, e que nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nos tempos atuais, nossa fé está sendo testada, a nossa fé está sendo abalada. Mas eu pergunto a você que está aí do outro lado, aqui também, até aqui faltou alguma coisa para você? Deus com sua mão poderosa vem sustentando o seu povo, a sua igreja. O problema é que de vez em quando a gente lê os textos da Bíblia como lemos agora, que nada e nem ninguém vão tentar nos acusar, vão nos perseguir, mas Ele conduz a sua igreja poderosamente, soberanamente. Teremos problemas financeiros, a Bíblia nunca nos negou disso. Teremos problemas de saúde, como essa pandemia, mas nada nos separará do amor de Deus. O que é que nós temos visto agora nos dias atuais? O alcoolismo tem aumentado, mulheres estão sendo espancadas dentro de casas pelos seus maridos, a família brasileira está sendo atacada, a família brasileira está sendo atacada. Há uma doença, um mal do século, meu amado, chamado depressão, estresse, pânico, que tem vindo em contra a compulsão. Mas a palavra de Deus, esse mais é interjeição, eu gosto disso. Mas nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, como o texto nós lemos aqui no texto. Nós lemos aqui várias coisas. Nós vivemos num mundo, amado irmão, um mundo egoísta, sabe? As pessoas só olham para os seus umbigos, só olham para eles são narcisistas, eles têm prazer em se olhar no espelho, eles se amam, e a palavra de Deus é totalmente contra isso, sabe? Nós passaremos por esses vales, mas com garantias. Deus conosco, Deus em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. São garantias, certezas, mas Deus é um Deus poderoso. Versículo 31, deixe sua Bíblia aberta, diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Que coisas? Eu vou ler só uma aqui, sabe? À vista dessas coisas, o capítulo 8 todinho, eu vou ler só uma. O versículo 8:1. Eu quero que você leia só isso. Versículo 8:1. O que é que ele diz? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação, meus irmãos. À vista dessas coisas, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo 8 todinho são as bases, as certezas do amor de Deus por nós. Ele diz que o Espírito Santo se inclina para ouvir o nosso clamor, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo testifica que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, todas essas coisas? Aí no versículo 21 ele diz:
São perguntas que ele faz, várias perguntas retóricas. A primeira ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: ninguém. Ninguém será contra nós. Ninguém será contra nós. Eu quero que você vá bem aí para o versículo 8:28. Olha o que é que ele diz. Eu vou ler isso aqui para você se animar nessa noite. 28, sabemos, 8:28, tá? Ele diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Você foi chamado por Deus, meu irmão, segundo o seu propósito, pois aquele que Deus de antemão conheceu, Deus lhe conhece. Ele conhece o profundo da sua alma. Ele também predestinou. Tem gente que não gosta dessa palavra. Aqui não é dupla predestinação, mas a predestinação para a salvação, a garantia, a certeza do amor de Deus por você. Ele nos predestinou, aí ele segue para sermos conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou também, chamou. É um chamado. Esse chamado, ele vai lá no nosso coração. É o chamado que os teólogos chamam aqui, o chamado eficaz. Quando ele chama, você vai. Foi o que aconteceu comigo e com você um dia, Ivan. O chamado de Deus, o Espírito Santo testificando em nossos corações, e nós vamos, e nós dizemos sim, e nós nos rendemos, e nós nos entregamos a Ele, a esse Deus Todo-Poderoso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Olha o tanto de coisas ao nosso favor. Lá em Efésios, capítulo 1, eu vou só parafrasear o que Efésios diz, o capítulo 1 de Efésios, depois vocês peguem e lêem lá. Ele diz assim, que Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Olha, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele diz lá em Efésios 1, que Deus, com esse amor que Ele nos amou, Ele envia seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Você quer mais garantia do que isso? E Ele fecha, olha o fechamento trinitário. O Pai nos amou, o Filho veio, morreu por nós, e o Espírito Santo fica para testificar, para garantir, é o penhor, é a garantia desse amor por mim e por você. Não é uma pandemia que vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele segue no versículo 32, olha o que é que ele diz. Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho. Acompanhe comigo, 8:32. Versículo 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, ele não poupou seu próprio filho. Isso é amor, um amor incondicional. Irmã Ivan, João 3,16. Deus amou, irmão Ayrton, o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, seu Filho único, para vir ao mundo, para morrer por nós. É esse amor incondicional, por isso que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que está em casa, você possa se fortalecer com essa palavra, a cruz de Cristo. A partir do momento que Cristo é crucificado, nós somos remidos, nós somos justificados. Estamos passando por esse processo de santificação, mas o processo de santificação ele se conclui na cruz, e aqui nós vivemos em santidade. Santidade ligado a obedecer, a fazer a sua vontade, a ser direcionado por esse Deus que nos capacita,
que nos direciona, que nos orienta, que nos conduz triunfantemente. Vai ter luta, vai, muitas lutas. Aí ele faz a segunda pergunta, ao que ele diz no versículo 33. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? A pergunta, a segunda, ele diz, é Deus quem o justifica. O mundo, eu venho falando disso, o mundo acusa os eleitos de Deus. O mundo, por quê? Por causa da sua idolatria, Ivan. Por causa da sua incredulidade, por causa do ódio, da violência, cobiça, avareza. Ele vem com kit, a maldade do coração, a inveja. Essas pessoas, eles são insensatos, desleais, são difamadores, caluniadores, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos. Por isso eles acusam o povo de Deus, o mundo, mas não Deus, porque nada e nem ninguém intentará acusações contra os eleitos de Deus. Nós temos a proteção de Deus. Nós temos as garantias, os eleitos de Deus, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, que foram purificados e que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo de Deus. Nós temos as garantias. Ele vai dizer, é Ele que nos justifica o próprio Deus, o tribunal de Deus. Tribunal de Deus, existe o tribunal. Nós já somos justificados, meu amado, justificados. A ira de Deus que ia ser derramada sobre nós, pecadores, ela foi colocada sobre Cristo. A doutrina da imputação foi imputada sobre Cristo. E a justiça de Cristo foi colocada, lançada sobre nós. Ele nos justifica e por isso nós temos garantias. E a pergunta fica, quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém, porque é Ele quem nos justifica. Terceira pergunta, são perguntas retóricas, versículo 34. Quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem é o grande juiz do mundo? É Satanás? Satanás é um cachorro que está encolerado. Ele só vai até onde Deus deixa. Até onde Deus deixa. O nosso juiz é o próprio Jesus. Aqui o que ele diz, versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Nós temos todas as garantias. Foi Cristo que morreu na cruz. É Ele quem julga vivos e mortos. Naquele grande dia, eu estou falando de morto espiritual. E o versículo 34 diz ainda, foi Ele quem ressuscitou. Ele julga, por quê? Porque foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Foi Ele que ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, velando por mim e por você. Nós temos todas as garantias. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Olha o que é que ele diz no versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Ou melhor, quem ressuscitou. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E o versículo vai mais longe. Está à destra de Deus. Meus irmãos, o único que está à destra de Deus se chama Deus Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que só Ele pode fazer mediação dos nossos pecados. Somente Ele, nenhum outro. São Paulo não pode. São Pedro não pode. São João não pode. São grandes homens, teve grandes mulheres de Deus como Maria, sim, mas o único
que pode julgar é aquele que subiu, é aquele que desceu e subiu e que está à destra de Deus Pai, fazendo toda a mediação entre Deus e o homem na terra. Não há outro. As outras religiões tentam, inventam, mas essa é a única, que é pela graça, como nosso irmão Gonzaga orou aqui. E isso não vem de vós, é um dom. O homem não tem responsabilidade? Claro que tem. É nós que nos arrependemos, não é Deus. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para que se arrependa. Quem se arrepende? O homem, eu e você. Quem confessa com a boca e crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, eu e você. Mão dupla. Mão dupla. Deus reina soberanamente. Ele continua, versículo 35. A terceira pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35, olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa com várias coisas que acontecem aqui no mundo agora. Uma delas é essa pandemia. Aí ele vai dizer, tribulação faz parte. Para que mais tribulado do que isso? Tribulação, sofrimentos. Esses sofrimentos que a humanidade está passando, e isso não nos separa do amor de Cristo. Não. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não, a angústia. Muitos estão angustiados, crentes, sentindo uma sensação de morte, angustiados, sem dormir de noite. Isso não separa você do amor de Cristo. Não, ele continua. Será a tribulação, a angústia ou a perseguição? Muitos estão sendo perseguidos hoje, caçados como animais nesses países comunistas, nesses países que odeiam os cristãos. Será a perseguição? Não. Será a fome? Não, a fome aumentou, mas a dificuldade de nos alimentar, meu amado irmão, se você está passando por isso, isso também não separa você do amor de Cristo. Não, nem a falta de vestimenta, que ele fala aqui, a nudez, a falta de vestimenta, a dificuldade financeira de comprar o necessário, não, isso não separa o perigo, a espada que é a morte. Não, eu fico incomodado, porque Salomão diz que há tempo para tudo, há tempo para nascer, há tempo para viver e há tempo para morrer. Não, é uma falha do mundo evangélico hoje. Eu não entendia isso. Aí Deus vem falando em meu coração e eu tenho que falar. São os textos, eles falam por si só. Não, muitos se acovardando, deixando de anunciar, deixando de pregar esse Cristo que vive e reina. Ele disse aqui várias coisas que não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Paulo cita no versículo 36, o Salmo 44, que ele diz que nós somos como ovelhas. As dificuldades da vida vai ter, somos ovelhas entregues. No Salmo 44, ele diz que nós somos como ovelhas entregues ao matador o dia todo. Então, meus irmãos, a Bíblia não tem defeito, ela não mente, ela não omite as dificuldades que o cristão vai passar. Não omite, a Bíblia é perfeita. O problema é o que você está procurando. A porta estreita é desse tamanhozinho aqui, ou a porta larga, ou as facilidades da vida, ou as facilidades do mundo que nós estamos procurando. Eu tenho isso aqui já gravado em mim. Eu falei na outra terça, se tiver que eu falar toda terça eu falo.
Deus, Jesus nunca enganou ninguém. Cruz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer ganhar, vai perder. Quem perder, ganha. Aquele que perder, vai ganhar. É cruz, nunca enganou ninguém. Aí o que ele disse? Ele vem dar o brando de vitória, versículo 37. É o brando, é o grito, é o clamor. Versículo 37 ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, nudez, pandemia, medo, claro, temos mortes em parentes da igreja agora, somos humanos, mas nada nos separará do amor de Deus. E o grito está aqui: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Vencedores. A vida é uma batalha, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada dessas coisas terrenas nos separará do amor de Deus, nem das coisas espirituais. Não é a morte, porque a morte já foi vencida. Ô morte, onde está o seu agrilhão? Ô morte, onde está a sua vitória? Ô morte, onde está a sua vitória? Meus irmãos, são todas as garantias, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quanto mais o crente verdadeiro sofre, mais ele se apega a Jesus. Mais ele se apega a Jesus. Mais ele se apega a Jesus. Porque só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode conduzir a sua igreja. Só Ele pode nos tirar desse mar de sofrimento que a humanidade está passando, que a igreja está passando, principalmente do sofrimento eterno. Principalmente do sofrimento eterno. Paulo cita mais 10 coisas, visíveis e invisíveis, presentes e futuras, são garantias que não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As 10 coisas, 38 e 39, para a gente encerrar. Ele diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. 10 coisas, a morte não, já foi vencida. A vida, os prazeres desse mundo, não, porque agora nós somos santificados e o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Não, os anjos não, os anjos caídos não, os anjos bons, eles ministram ao nosso favor, como diz o escritor de Hebreus, e eles acampam aos nossos redor, como diz o salmista. A vida, o prazer desse mundo que eu falei, não. Os anjos também não, os principados, Satanás e seus demônios também não. O presente, o hoje, o agora não. O porvir, o futuro não. Os poderes das nações não. A altura não. Os céus pertencem ao Senhor. Não, nada. A profundidade não. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Aquele que não poupou seu próprio filho. Do que é que você está com medo? Que você possa se apegar a essa palavra. É aqui onde nós nos baseamos as bases e a certeza do amor de Deus por nós. É um texto como esse capítulo 8 todo. Nós temos todas as garantias das certezas, as bases e as certezas do amor de Deus. Não é uma coisa humana, efêmera, fraca e falha, não. São bases, certezas do amor de Deus, de vida eterna,
que Deus nos amou através de Cristo Jesus, que o Espírito Santo ficou para nos confortar, Ele é o Consolador, e para habitar em cada um de nós, para que nós possamos, o principal papel do Espírito Santo nas nossas vidas, é o que ele diz lá: vem um depois de mim que dará testemunho de mim. O papel da igreja é esse: testemunhar Cristo vivo, cruz vazia, Cristo vivo. Deus nos ama antes da fundação, Jesus vem, morre por nós e o Espírito Santo fica como garantia, como certeza do amor de Deus. A maior prova de amor, não existe maior do que essa. Não existe garantia maior. Você que está assistindo aí do outro lado, que você possa renunciar à sua vida antiga, que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. E essa noite seja uma noite de salvação para você que está ouvindo a palavra de Deus pelo Facebook. Que Deus possa nos sustentar. Ele nos chama e é um chamado irresistível. E nós vamos até Ele. E nós cremos na sua bondade e no seu amor. Nós temos vários exemplos de sofrimentos na Bíblia, mas que pessoas que pularam esse sofrimento e que Deus direcionou. Temos Jó, que é um cara que sofreu mais do que Jó. Às vezes Deus ele permite o sofrimento e às vezes é nós mesmos que nos colocamos no meio desse sofrimento. Temos vários exemplos. Tem José do Egito, foi vendido, caluniado, preso. Mas um dia nós seremos glorificados diante de Deus. Já temos essa garantia. Nós estamos no antegozo da glória de Deus. O já, mas ainda não. Um dia chegaremos lá. Em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela essa palavra, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu chamo, depois dessa oração, irmão Giliardo, para encerrar com louvor, irmão Giliardo. O irmão Giliardo canta primeiro o louvor e depois eu encerro com a oração final, para que nós possamos irmos para casa. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Eu cantarei. Mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor.
figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mar, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Oh, glória. Louvarei seu nome enquanto eu viver, quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria, na dor. Eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Te louvamos nessa noite, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, não haja ovelha nos currais, essa foi a oração de Abacuque. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Obrigado pela tua palavra nessa noite, Deus, que vem falando conosco que nada, se nós estamos em ti, nada nos separa, nada nos separa desse amor que está em Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder te louvar, de poder estar aqui na tua casa, que nós possamos entender a tua palavra. O medo não pode prevalecer nas nossas vidas, Pai, mas a tua palavra tem que prevalecer. A fé vem pelo ouvir, ouvir a tua palavra, Deus. Essa pandemia, ela veio, Pai. Ela bateu com força, está batendo ainda, mas ela não pode nos separar da mão de Cristo. Ainda que nós pegamos o Covid, ainda que eu pegue o Covid-19, eu vou exultar e vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu vou para a tua presença, Jesus. Foi isso que Paulo disse. Paulo estava preso, Pai, na sua primeira prisão ali em Roma. A qualquer momento ele podia ser levado para diante de César, mas ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela nos dá segurança. Eu não temo a homem, eu não temo a Covid. Te louvo porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Não faltou nada, como bem falou o Senhor através da tua palavra, usando o teu filho nessa noite. Não faltou nada para mim, porque eu tenho um principal. Davi disse: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco nessa noite. O Senhor está com a tua igreja. Que nós possamos a cada dia ser gratos pelo que o Senhor já fez por nós, Pai. Em nenhum momento, ó Deus, eu temia o Senhor, que o Senhor não poderia me guardar, me livrar. Mas eu creio que o Senhor pode me livrar. Também creio que o Senhor, se tiver um propósito na minha vida, na minha casa, para que eu pegue esse Covid, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tenho procurado te amar, Deus. Eu sei que às vezes falho, mas eu tenho lutado. Mas nessa noite eu sou grato pela tua palavra. Sou grato ao Senhor porque até aqui eu, Giliard de Mello, como
costumo colocar na internet. Não vi motivo para me temer. Eu confio no Senhor. Eu confio totalmente no Senhor. Não tenho medo da morte, porque como nós lemos nessa noite, tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro de Deus. A morte, onde está morta a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu. Mas o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu, como disse Paulo. Ele está nesse momento, o Senhor está nesse momento ouvindo as nossas orações, Pai. Obrigado porque o Senhor ressuscitou, venceu a morte. Que na sua morte o Senhor tem nas mãos a chave da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. E será o último inimigo de Deus. Quando a trombeta tocar, que o Senhor vier para buscar a sua igreja. O Senhor vai levar o povo que foram lavados e remidos no teu sangue, que não negaram o Senhor, mesmo na morte, mesmo na tribulação, mesmo com o anticristo, nada. Mas o Senhor virá para buscar a tua igreja. Derrotará o anticristo com o sopro da sua boca. Joga ele no lago de fogo. E também junto com ele os incrédulos, os falsos, aqueles que não creem em ti, Deus. E por último, a morte será lançada. Porque o Senhor venceu a morte. Por isso que nós que somos cristãos verdadeiros não tememos a morte, porque todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. E como bem falou o teu filho nessa noite, Salomão disse em Eclesiastes 3, há um tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer. Jesus nasceu, depois morreu, ressuscitou. Nós nascemos, vamos morrer, mas morremos com Cristo. Porque o ressoar da trombeta, a trombeta soará, os que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar. Essa é a nossa esperança, Jesus. Eu te louvo por isso, Deus. E Paulo disse aos Tessalonicenses: console uns aos outros com essas palavras, que os que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar. Eu sei que muitas pessoas têm morrido. A palavra diz que a terça parte também será morta. Eu sei que muitas pessoas têm morrido, Deus, mas eu sei que o Senhor tem levantado homens e mulheres no mundo todo, que a tua palavra tem sido pregada. Será pregado o evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. E como disse teu filho, vamos anunciar quantas pessoas que morreram de Covid-19, mas em algum momento alguém pregou para elas. Quantas pessoas que estavam bebendo cachaça morreu agora de Covid, mas um dia alguém convidou essa pessoa para vir para a igreja, mas ele não veio, pregou a palavra, deu um folheto. Quantas pessoas que estavam presas na idolatria morreram, mas a palavra chegou até ela, Pai. E também quantas pessoas morreram crentes de Covid-19, mas nesse momento estão com o Senhor, estão no paraíso, esperando a trombeta tocar, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de oportunidade. O Senhor vai dar oportunidade para cada um de nós aqui nessa terra. Ninguém para a tua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui. O Senhor tem levantado homens e mulheres no mundo todo. A tua palavra tem sido pregada. E como eu preguei domingo lá em Trindade, como ouvirão se não alguém pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós estamos aqui nessa noite, Deus, como esse enviado do Senhor, como os últimos profetas dessa geração, que pregamos a tua palavra, Deus, que está escrito. Por isso, ó Deus, eu te peço, desperta a primeira igreja batista em Araripina.
Desperta o nosso pastor também, pastor é. Desperta os homens, as mulheres, os jovens. Deus amado, desperta que essa igreja ela possa se levantar cheia do teu Espírito Santo. Que nenhum de nós possamos temer a pandemia, mas possamos confiar no Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor é que manda em tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Que no dia que essa igreja abrir, que nós viemos aqui e buscamos o Senhor verdadeiramente, que nós possamos amar mais esse local. Quantas pessoas muitas vezes ficavam em casa, não valorizavam o ensinamento, mas o Senhor vai abrir essas portas logo logo, para a glória do teu santo nome, Jesus. Que nós possamos valorizar cada estudo que vai ser preparado, cada mensagem que vai ser pregada, que nós possamos se voltar verdadeiramente ao Senhor, Deus. Restitui, Deus, transforma. Isto é a alegria da tua salvação. Quantas pessoas estão dentro da tua casa salvas, mas perderam a alegria da salvação? Como disse Davi no Salmo 51, o pecado tem batido com força. Quantos jovens dessa igreja talvez estejam parados. Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor com misericórdia. Estenda as tuas mãos sobre a Igreja Batista, em nome de Jesus, e tem misericórdia de nós. E também estenda essa oração por todas as igrejas aqui da cidade, que a cidade de Araripina, cada pastor, cada líder possa fazer a sua parte, que nós possamos se santificar, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos cercar essa cidade de oração. Não apenas nessa cidade, mas os campos, os bairros, as cidades, melhor, os distritos, as serras. Que a tua igreja possa anunciar a tua palavra. Não há mais tempo, Deus, para a gente brincar. O tempo está terminando, o fim está chegando o grande dia em que o Senhor virá. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, Deus, nessa noite. Amém. Meus irmãos, para encerrar, que Deus possa, em nome de Jesus, estar nos orientando o restante dessa semana. Estamos na terça-feira, o restante da semana, que Deus possa estar conosco. E o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que o amor de Deus nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado a todos que participaram.